Bom pessoal, então esse vídeo aqui serve para mostrar para vocês como é que a gente altera um tema do Bootstrap, certo? Um site já pronto, a gente vai alterar alguns elementos, entendendo uma estrutura muito básica do HTML, certo? E não abordando, não entrando em detalhes sobre o conteúdo CSS e JavaScript, só mesmo para vocês darem os primeiros passos aí, certo? Pegar os primeiros sites de vocês já pronto e, se gostarem, obviamente, poder desenvolver mais o conhecimento, certo? Então a gente vai precisar basicamente de um navegador e de um editor de texto, certo? No caso do navegador aqui eu vou estar utilizando o Mozilla Firefox, não tem problema se você utilizar o Chrome, e aqui como editor de texto eu vou estar usando o Atom, certo? A gente tem muitos outros por aí, mas o Atom vou estar recomendando ele aqui, certo? Então para começar a gente vai entrar no nosso navegador, certo? E acessar o site do Bootstrap, certo? Start Bootstrap. A gente vai ter acesso aqui, certo? A vários temas que a gente vai poder acompanhar, ok? Então aqui a gente tem vários modelos, vários, a gente pode visualizar mais. Tem premiums também, que tem todo um suporte também da equipe de desenvolvimento, de ajudar a criar o site. Mas no caso aqui a gente vai pegar um gratuito, certo? Eu vou escolher esse tema freelancer, certo? É um tema bacana, ok? Clicar nele. E aqui a gente tem a opção de visualizar o tema e fazer o download. Se a gente visualizar, a gente vê como é que vai ficar o site, né, depois de baixado, né? Então a gente vai ter aqui um menu, esse menu vai ficar fixo pela tela toda, tem imagem, um texto grande, algumas imagens de portfólio, um menu sobre, um botão, um formulário de contato, certo? E um rodapé com as redes sociais, endereço, etc. Então, no meu caso, eu vou modificar esse site aqui. Veja que esse site ele vai ter algumas particularidades diferentes. Por exemplo, se eu tentar escolher outro, por exemplo, tá esse Grayscale aqui, né? Mais procurado, né? Então, o Grayscale vai ter outras funcionalidades que o freelancer não tem e vice-versa, né? Então, ele tem essa imagem aqui destacada, né? Esse texto aqui lateral, certo? Veja que não tem um formulário aqui, o rodapé aqui em formato de card, certo? Então a estrutura muda um pouco, mas a ideia é que você consiga entender, consiga inspecionar elemento, consiga alterar o que você quiser, ok? Então vamos fechar aqui o Grayscale, voltar aqui para o Freelancer, né? Então voltando aqui para o tema do Freelancer, certo? A gente vai baixar o tema, ok? A gente vai baixar um arquivo zipado, certo? O arquivo ele vai estar compactado aqui na minha pasta, certo? Então eu vou baixar, vou abrir aqui a pasta, certo? Já tinha baixado uma versão previamente aqui, então vou apagar essa aqui só para não confundir, certo? Então eu vou extrair, certo? Para extrair você vai precisar ter instalado no seu computador um gerenciador de arquivos compactados, né? Pode ser o WinRAR, pode ser o 7-zip, né? Tanto faz. No meu caso aqui eu estou usando o Linux, né? Então ele já vem com um gerenciador nativo. Então se você tiver o WinRAR ou se você estiver usando Linux, né, basta clicar com o botão direito e clicar em extrair aqui, certo? Então você vai ter acesso a uma pasta, né, e a pasta vai ter todo o conteúdo do site, certo? Acabei colocando duas pastas aqui. Eu vou copiar essa pasta aqui para a pasta download só para não ficar uma página dentro de outra página, e vou apagar esse aqui, ok? Bom, então abrindo a pasta, eu vou ter aqui todo o conteúdo do meu site, certo? Aqui eu vou ter a página inicial, certo? Aquela página que a gente acabou de ver do freelancer, certo? Que é essa página aqui. Mas eu não quero essa página, ela está hospedada, certo? Em um site. Não quero isso. Então eu vou fechar essa aqui. Posso fechar essa aqui também, já não vou precisar mais dela, certo? E aí vou abrir o meu index.html. Vocês vão ver que é exatamente a mesma página, só que o link aqui, né, eu estou pegando de um arquivo local, de dentro do meu computador, certo? Esse aqui é o diretório do meu arquivo. Então aqui, mas eu vejo a mesma página exatamente como estava antes, certo? Então esse aqui que a gente vai poder mexer, que a gente vai poder alterar, ok? Então a gente vai ter algumas seções aqui, o cabeçalho, o texto principal, o texto secundário, certas imagens, as seções aqui, portfólio, sobre, contato, certo? Então é interessante a gente entender isso aqui, ok? Para a gente visualizar esse elemento, né, a gente tem que entender que esse site é construído em uma linguagem de marcação, que é o HTML, certo? O HTML vai dar estrutura para essa página, ele vai indicar o que cada texto, né, corresponde.
Então se a gente clicar em qualquer um desses elementos aqui, como por exemplo esse título principal aqui da barra de menu, né, a gente pode clicar com o botão direito e inspecionar o elemento, e ele vai abrir um console do navegador, né, ele vai abrir aqui toda uma ferramenta, né, e vai me jogar, né, para o código HTML, o código fonte desse site, exatamente no ponto que corresponde a esse texto, certo? Então veja que se eu for passando o mouse aqui, ele vai destacando outras telas, certo? Então essa linha que está destacada aqui, ela corresponde a esse Start Bootstrap, esse menu principal aqui, certo? Então veja, aqui eu vou ter o texto, né, que vai corresponder aqui envolvido nas chamadas tags, certo? Então eu tenho essa tag A aqui simbolizada pelo sinal de menor que e maior que, certo? Então a tag A, né, ela vai abrir e ela vai fechar, ela vai limitar em que espaço vai ser marcado, né, vai ser etiquetado, né, a tradução de tag seria etiqueta, vai ser etiquetado com essa tag A, ok? Já eu explico qual a ideia da tag A, mas o conteúdo, certo, ele vai estar sempre envolvido pelas tags, as tags que vai limitar o que parte do texto vai ser marcada, ok? Então aqui em Start Bootstrap eu posso alterar esse texto aqui, certo? Posso colocar o nome, né? Título do meu site, certo? E posso dar Enter. Veja que a partir do momento que eu der Enter, né, aquele conteúdo lá foi imediatamente alterado, certo? Posso fazer isso com outros elementos também, certo? Por exemplo, posso vir aqui nesses outros menus, né, nessa div, vou expandir ela aqui clicando na setinha, certo? Aqui eu vou expandir uma lista, certo? Aqui os elementos da lista, expandir cada um. Eu vou ter aqui, ó, a palavra portfólio, né? Então eu vou ter a tag A de novo aqui, envolvendo a palavra portfólio, né? Aqui destacado em cinza, ok? Então se eu alterar isso aqui para qualquer coisa, certo? Ele automaticamente vai alterar. Então cada elemento do meu HTML corresponde aqui no meu código fonte, certo? A gente pode localizar ele dessa forma aqui. O problema da gente editar pelo navegador, né, pelo inspetor do navegador aqui, é que o estado dessa página não se mantém, né? Ou seja, se eu atualizar essa página, ela volta para o estado inicial, né? Ela volta a puxar as informações do arquivo, né? Então eu posso clicar aqui em atualizar, eu posso apertar F5, posso apertar Ctrl R, né? E a página, vejam que volta ao seu estado inicial, certo? Então essas alterações não são permanentes. É interessante para a gente localizar, para a gente inspecionar, para a gente visualizar, fazer testes com os elementos, mas se a gente quer alterar de fato, né, dessa forma não é muito interessante. Para isso, a gente vai precisar do nosso editor de texto, certo? Então vou abrir aqui o Atom, ok? E com o Atom aberto, já tinha coisas abertas aqui, provavelmente o de vocês vai ter todas essas páginas aqui. Vocês podem fechar todas as abas, fiquem à vontade, certo? Deixem aqui apenas o Atom limpo, sem nada, ok? A gente começar o nosso projeto aqui, tá? Precisamos ir em File, né? Arquivo, e clicar em Open File, né? A gente vai abrir um arquivo que já existe, né? Que arquivo é esse? Vai ser aquela página inicial, né? Aqui na pasta Downloads, né? A página inicial index.html, né? A mesma página que vai gerar o nosso site lá no navegador. Só que a gente vai abrir ela, a gente vai ter acesso ao código fonte dela, ok? Então a gente vê aqui a mesma coisa, né? Aquele Start Bootstrap envolvido em uma tag A, certo? Portfólio. Dessa vez você não vai estar colapsado, né? Vai estar tudo expandido aqui, certo? Fica melhor de alterar e visualizar, ok? Então eu vou colocar as páginas lado a lado, certo? Vou travar aqui o meu Atom à direita e a minha página à esquerda, ok? E aí eu consigo visualizar, né, o que acontece com cada um. Então agora, se eu tentar alterar aqui aquele menu principal do meu site, né, vejam que eu preciso salvar o documento, né? Então o Atom ele vai me indicar aqui com essa bolinha azul
né, que existem alterações não salvas, né? Então, enquanto eu não salvar, se eu atualizar aqui a página, nada vai ser alterado, certo? Mas a partir do momento que eu salvo, eu posso em arquivo salvar, né, o save, ou então apertar a tecla Ctrl S, né, que seria o atalho de tecla para salvar a qualquer momento. Então, se eu estiver aqui em qualquer momento do meu ambiente, eu aperto Ctrl S, ele salva, aquela bolinha azul sumiu, indicando que eu estou utilizando a versão mais recente do meu arquivo, ok? E se eu voltar para o navegador e recarregar a página, veja que agora ele vai recarregar a informação atualizada, né, do meu arquivo. Então eu posso fazer isso com qualquer coisa. Vejam que temos algumas coisas interessantes. Quando eu diminuir o tamanho da página, veja que ele adaptou o menu, né? Na página grande eu tinha acesso aos 3 menus expandidos. Quando eu diminuo, né, essa barra ela é colapsada, né, para um menu diferente, certo? Isso significa que a página ela é responsiva, que ela é adaptada para diferentes tipos de tela. Então, por exemplo, se você abrir essa página no celular, você não vai ver daquela forma, você vai ver mais parecido com isso aqui, certo? Os itens dispostos não mais em linha, mas sim em blocos, ok? Então você vai ter esse botão aqui, certo? Que vai aparecer somente quando ele identificar uma tela menor que um certo limite, certo? Então podemos alterar isso aqui também, né? Aqui para teste, certo? Veja que a bolinha azul aqui apareceu, indicando que eu tenho alterações a ser salvas. Vou apertar Ctrl S para salvar e vou atualizar, né? Aquele conteúdo foi alterado, né? Mas vou deixar menu mesmo, que é um bom nome. Aqui, salvo de novo, atualizo a página, ok, voltou aqui a ser menu, ok? Então, basicamente, o Atom, né, esse editor de texto que eu estou utilizando, ele identifica muito bem os elementos aqui do meu HTML, né? Então, o que é texto simples, né, ele está indicando aqui como um cinza, né? Coloca a cor como cinza, né? As tags propriamente ditas, ele está sinalizando aqui como vermelho, né? Os atributos, né, sinalizando aqui como laranja, amarelo, né, e o conteúdo dos atributos ele está sinalizando como verde, né? Então isso ajuda bastante para que a gente localize os elementos facilmente no nosso site. Então, caso você queira alterar a parte visual, a parte que vai ficar pronta para o usuário, né, basta que você altere tudo que está aqui em cinza, certo? Então posso colocar aqui portfólio. Eu vou traduzir essas duas palavras, né? About seria sobre e contact seria contato. Então veja, sempre não esqueça de salvar, certo? Antes de atualizar, vou salvar. Veja que não apareceu nada porque esse menu está colapsado, mas se eu clicar aqui em menu, ele vai abrir aqui o menu que eu, de certa forma, atualizei. Muito cuidado ao mexer nos atributos de classe. Então, por exemplo, se eu tentar apagar isso aqui, por exemplo, aqui em Rayon Dry vai ficar mais visível. Se eu tentar, por exemplo, apagar qualquer coisa, tentar apagar essa parte verde aqui, né? Tomem cuidado, porque se eu atualizar, ele meio que vai quebrar a minha página, né? Ele vai deixar uma coisa que não vai ficar muito harmonioso, ficar um pouco esquisito, né? Vejo que o tamanho da fonte diminuiu, certo? Então tomem cuidado, com o tempo a gente vai vendo melhor isso aí, certo? Mas tomem cuidado para não mexer nesse sinalzinho de menor e maior que, certo? Nas tags em si, nos atributos, no conteúdo dos atributos, certo? De início, resumam-se apenas a editar somente a parte cinza, né? Somente o texto simples que vai aparecer para o usuário, ok? Então a gente pode ir alterando aqui, certo? Veja que caso eu tenha feito alguma coisa que eu me arrependa, né? Basta que eu pressione Ctrl Z, porque ele desfaz a alteração, né? Ele vai desfazendo de acordo com as alterações que eu fiz, ok? Então se eu atualizar de novo aqui, né? Voltei como estava antes, aqui é a classe, né? Atualizo, ele volta a ser como antes. Então vamos lá agora, né? Modificar um pouquinho a minha página, né? Aqui em Start Bootstrap, né? Que seria esse tema aqui, ok? Na dúvida, se você sempre tiver na dúvida sobre onde localizar o tema, certo? Você sempre pode usar o botão de inspecionar a página, ok? Então, por exemplo, se eu tenho dúvida de onde que esse elemento Start Bootstrap está localizado aqui no meu código HTML, né? Como é que eu faço?
Eu posso clicar com o botão direito nesse elemento, né? Clico em inspecionar elementos, veja que ele vai abrir aqui um inspetor, né, exatamente no ponto correspondente ao código fonte, ok? Então você pode clicar com o botão direito nele, você pode visualmente procurar, né? Então você vê aqui H1, Class, Text, Uppercase, e aqui você vai ver a mesma coisa, né? H1, Class, Text, Uppercase. Você pode ver visualmente, mas caso ele esteja misturado aqui nesse código, né, você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui, né, copiar o Alter HTML, né, o HTML externo, ou se você estiver usando o Chrome, você vai copiar o elemento HTML, ok? Então, clico com o botão direito, né, volto aqui para o meu editor de texto e clico aqui em Find, né, que é esse Ctrl F aqui, né, Find in Buffer, né, ele vai procurar no arquivo a palavra que você digitar, assim como vocês já devem estar acostumados com o Firefox e o Chrome, que também tem essa funcionalidade, certo? Então, se eu apertar Ctrl F, né, eu vou abrir aqui a barra de busca, né, e eu vou colar aquilo que eu copiei, eu vou colar aquele elemento que eu copiei, certo? Então veja que ele encontrou um elemento, né, que é o one found, né, encontrou um elemento. Vejam que ele fica destacado aqui, mas se eu tiver em qualquer ponto do meu código e clicar em Find, ele me leva direto para o elemento que eu quero, certo? Ele já destaca e me deixa lá, o que facilita a localização, certo? Então, vou substituir aqui esse texto pelo meu nome, por exemplo. Ok? E veja que logo abaixo, né, isso não é difícil de se fazer, veja que logo abaixo ele vai ter um H2, né, com o conteúdo do meu site, ok? Mas, para fixar, né, vamos de novo, a gente pode clicar com o botão direito, no elemento que a gente quer localizar, inspecionar elemento, ele vai abrir aqui exatamente no ponto onde a gente quer. Então, clica com o botão direito, copia, volta HTML, certo? Vai aqui no Find, né, no caso aqui já está aberto, a gente não precisa buscar de novo, né, não precisa apertar Ctrl F de novo, já está aberto. Se a gente apertar Ctrl F ele não faz nada, né? E aqui no campo, né, a gente vai colar o que a gente acabou de pesquisar, certo? Então, colar aqui, certo? Veja que ele encontrou aqui, né, destacou aqui a tela. E se a gente mudar o texto que está em cinza, certo? Eu posso mudar aqui para certo? Então, não esqueça sempre de salvar, certo? Com Ctrl S, ou então isso aqui em Save, ok? E eu vou atualizar, certo? Ele atualizou aqui tanto o meu H1, né, quanto esse meu elemento aqui H2, né? Então, ele atualizou aqui o meu título primário e o meu título secundário, ok? Posteriormente a gente vai falar um pouco sobre as imagens, né? Então a gente pode atualizar aqui um pouco do sobre também, certo? Ó, então posso localizar aqui, né, um H2, certo? Com o nome sobre, ou de novo, né? Inspecionar elemento, copiar o alter HTML dele, né? Apago aqui no campo find. E aí colo isso aqui, né, dou um find, ele vai encontrar para mim, certo? Então você pode ir buscando, você pode ir rolando aqui pelo site, ou pode buscar de uma forma mais precisa, né, que você encontra talvez até mais rapidamente. Ok, então vou alterar esse texto aqui para sobre, certo? Vou dar um Ctrl S para salvar. Então veja que aqui tem um parágrafo, né? Veja que aqui tem dois parágrafos, né? Essa tag P aqui vai indicar que esse texto ele é um parágrafo, então veja que eu tenho dois parágrafos aqui, né? Justamente o que aparece aqui na minha página. Obviamente, né, você pode inserir um parágrafo, né? Basta você copiar essa divisão aqui, né? Se você quiser inserir mais um parágrafo, certo? Você copia essa divisão do começo da divisão até o final. Veja que a divisão aqui ela se repete, certo? Então ela abre e fecha aqui uma vez, ela abre aqui e fecha uma vez, envolvendo essa tag de parágrafo, né? Então vou copiá-la do começo até o fim, vou dar um Ctrl C
E logo abaixo, né, com o cursor logo após o div, eu vou apertar Enter para quebrar uma linha e aperto Ctrl V, né? Então ele vai copiar o texto e fique à vontade para alterar o conteúdo, certo? Eu vejo que ele vai copiar a mesma coisa aqui, certo? Então se eu salvar e der um F5, veja que ele vai adicionar um novo parágrafo aqui. No caso, como é uma cópia, ele está idêntico ao anterior. Mas, de novo, sintam-se à vontade para editar o texto aqui. Ok? O conteúdo do botão, certo? Vocês também podem alterar aqui, certo? Para o que vocês quiserem. Formulário de contato, né? Então, todo o texto cinza, né? Você pode alterar aqui, certo? Name, corresponde ao name, endereço de e-mail, número de telefone, ok? Então, acho que isso vocês conseguem entender bem o conteúdo, ok? Então, essa é a primeira parte.